Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno Luz mais uma vez aqui, bem-vindo ao canal, espero que vocês estejam gostando do canal aí, e se não está inscrito, já se inscreve no canal aí antes de começar o vídeo, que a gente já vai mandar umas dicas legais de livro aqui. Então, eu vou estar mostrando para vocês aí os 2 livros que eu mais gostei de ler nesse ano passado de 2024, e que me ajudaram muito nesse ano 2024 e com certeza vai me ajudar para o resto da vida aí. Uma vez que você aprende essas sabedorias aí, mano, nunca mais você deixa de fazer. E falando já desses livros também, muito fácil de ler. Os 2 livros não tem uma linguagem técnica muito... Na verdade, acho que não tem linguagem técnica nenhuma. São muito fáceis de ler, muito dinâmicos. Tamanho dele, acho que um deles é um pouquinho maior, o outro nem tanto. Eu não lembro quantas páginas que tem. Livro número 1, Essencialismo. O nome dele é Essencialismo by Greg McKeown. É um livro que fala sobre filosofia de vida. Gosto bastante desse tema. Sei que está pensando numa filosofia aí, querendo mudar sua filosofia, ou já segue a sua filosofia aí e quer aprender um pouquinho sobre o essencialismo. Eu realmente recomendo esse livro, porque ele me ajudou bastante a me manter mais organizado. Porque eu sou um tipo de pessoa que eu quero aprender um pouco de tudo, eu quero fazer tudo, quero chegar e aprender e experienciar muitas coisas ao mesmo tempo. E esse livro aí, ele mostra que para você ser um pouco mais eficiente no que você quer para a sua vida, você tem que escolher o que é essencial naquele momento da sua vida, o que é essencial para os seus objetivos e o que está alinhado com os seus valores. E ele mostra muito isso aí. Para mim foi essencial esse livro Essencialismo, porque uma vez que você começa a fazer o essencialismo, cara, você tem mais tempo para focar no que você realmente gosta. Pode até ter mais coisas que você gosta, mas tem uma que você vai gostar mais, então você vai escolher aquela outra coisa ali para você focar. Uma coisa muito importante que eu aprendi com esse livro também é a permissão para dizer não a tudo. Até para algumas coisas que você gosta ou que você acha que você gosta, se você não se analisou direito, cara, dê a permissão para você para dizer não. Às vezes você até gosta aí ficar, sei lá, com sua família, mas o pessoal te chama para ir numa festa aí da família no sábado à noite, sexta à noite, segunda à noite, qualquer horário, e você não tá afim, você tá querendo estudar, você tá afim de fazer outras coisas, você tá querendo focar, sei lá, você tá escrevendo um livro, você tá lendo um livro e você não quer ir. Por mais que você goste de estar com a sua família ali, que isso é uma coisa importante para você também, mas naquele momento ali que o pessoal te chamou, talvez seja mais importante para você estar descansando ali, lendo aquele livro, fazendo alguma outra coisa, treinando, tocando um violão, entendeu? Então te dê a permissão de falar não. E obviamente para muitas coisas que você não gosta, que a sociedade fala que você tem que ir, que você tem que fazer, sei lá, você tem que sair sábado à noite, você tem que ver seus amigos sexta, tá ligado? Pra fazer o que? Se você quer ir, beleza, você tá achando que aquele tempo é o certo, mas se você não tá muito afim de ir, você acha que tem alguma coisa mais importante para fazer, aprenda a dizer não para as coisas. Isso vai ajudar muito a você a usar o seu tempo de uma forma mais esperta, tá ligado? Mais smart, mais inteligente. Aí tem um outro ponto que ele fala aqui, que é o paradoxo do sucesso, que é o excesso de escolhas que você faz que na verdade pode te desviar do verdadeiro propósito, do seu objetivo. Que você começa a pensar muita coisa, fazer muitas escolhas, e aí quando você tem... Isso pode ser na sua vida ou pode ser no seu trabalho. Quando você tem muitas escolhas para tomar, você tem muitas decisões para tomar também, você acaba talvez diluindo a qualidade que você tem, a capacidade, né, de qualidade que você tem de escolher e resolver cada assunto. Você tem 10 coisas para resolver, você não vai resolver da melhor forma as 10 coisas. É praticamente impossível, porque você está gastando muita energia, você gasta muito tempo. Então, escolha as coisas que são essenciais para você na sua vida ali, para fazer sua vida mais
fácil, mais leve, mais rápida, de uma forma mais verdadeira, que está alinhado com o seu estilo de vida, com seus objetivos, com seus valores, e vai fazendo uma por uma, escolhe uma dessas coisas e foca naquilo, e faz essas escolhas de uma forma que faz sentido para você. Não só escolhe o que, sei lá, o pessoal fala por aí e você acha que aquilo serve. Pensa o que faz sentido para você, aí você vai e começa a escolher. Por isso que isso é um paradoxo de sucesso, porque às vezes você está fazendo muita coisa, está resolvendo um monte de coisa ao mesmo tempo, você está achando que você está né, crescendo na vida, está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas na verdade você está gastando muita energia e não está chegando a lugar nenhum. Tem até um desenho que ele põe no livro lá, que é muito interessante. Ele tem a bola aqui, que é você, as coisas que você faz, que você escolhe, e tem a setinha, várias setinhas indo para todos os lados. Mas essas setinhas não vão longe, que são os seus, né, cada objetivo que você tem, você não chega muito longe neles, porque você está distribuindo a energia para todas elas. Aí tem um outro desenho que é a mesma coisa, que é você, seus objetivos, tudo na bolinha lá, e tem uma setinha só que vai longe. Sei lá, eu escolhi ser mais saudável. Aí você focou naquilo, você colocou a energia naquilo lá, e aí você só está focando naquilo. Cara, você consegue melhorar muito mais, você consegue entender muito melhor, assimilar as coisas que tem naquele tópico lá, né? Porque você só tem aquilo para fazer. Aí depois você terminou, você resolveu, você vai pro próximo e você faz a mesma coisa, um por vez, tá ligado? E eu acho que isso é muito importante nos dias de hoje, que a gente tem tanta coisa para fazer, muita coisa para ficar pensando, para ficar resolvendo, e é tudo muito rápido, a internet está cada vez mais rápido, e isso aí acaba gerando muito estresse mental e até físico, né? Às vezes você fica horas e horas fazendo muitas coisas, além do trabalho, além disso, além daquilo, além de ir pra academia, além de cozinhar, além de ter que dirigir, perder uma hora, meia hora no trânsito, e aí chega em casa, fica no celular, aí vai ler, vai fazendo isso aqui, você acaba ficando mentalmente e fisicamente cansado, né, exausto. E esse livro mostra que você pode parar, você pode relaxar, você pode não escolher fazer tudo que você acha que tem que fazer. Esse é o resumo do livro: ficar tranquilo e descansar um pouco mais, tá ligado? E aí a hora que você decidir fazer alguma coisa, você pode ir por partes, fazer uma coisa de cada vez, não precisa fazer tudo aquilo, beleza? Esse é o essencialismo. Adorei muito esse livro aí, espero que vocês gostem também. Deixa no comentário se você já leu ou não esse livro aí, e se você está pensando em ler ele também, já deixa nos comentários para mim saber quem que vai escolher o essencialismo ao invés do outro livro. O Homem Mais Rico da Babilônia, mano, esse daqui foi um dos melhores livros que eu já li na atualidade aí, adoro pra caramba, é do George, mano. George, eu não lembro o nome dele agora, mas é George alguma coisa assim, George Clast, sei lá como que é. É um livro sobre finança pessoal, é um livro excelente, é fácil de ler, mano, ele é um pouquinho mais longo do que o essencialismo, se eu não me engano, mas é muito fácil de ler. É um livro já meio antigo já, até por isso talvez não tenha muita enrolação, é um negócio direto ao assunto, de uma forma fácil de explicar ali, e que ajudou muito na minha vida aí para me organizar de uma forma financeira um pouco melhor, de ver alguns conceitos que ele passa no livro aí, que faz sentido, pelo menos para mim fez muito sentido, e ajudou, deixa a minha vida um pouco mais leve em relação a não ter que ficar se preocupando demais com dinheiro, para não ter que ficar, o que eu vou fazer agora? Antes comecei a investir já uns 5, 6 anos atrás aí, ficava vendo toda hora ali, mas agora com esse livro aqui, já fico muito mais tranquilo, eu sei o que eu tenho que fazer, o que eu quero fazer, quais são os meus objetivos ali, e ele mostra de uma forma muito simples, mano. E uma das coisas que ele fala lá é: pague-se primeiro, mano. 10% de tudo que você fizer, você tem que se pagar 10%. Você põe esse dinheiro de lado ali, esse é o dinheiro que você vai investir. Vamos dizer, no termo de hoje, seria sua aposentadoria, de certa forma. É o dinheiro que você vai estar colocando ali de lado para você estar crescendo esse dinheiro ao longo do tempo. Antes de você pagar suas contas, antes de você pagar tudo. Você fez R$1.000 ali, R$100,
vai ser para guardar ali. Esse é o ponto inicial do livro lá. E aí o ponto número 2 é cria um orçamento e siga com consistência. Então você vai decidir o que você quer, quanto que você está gastando ali com as suas coisas, como que você vai estar gastando. Você faz um plano ali, você tem que seguir isso com uma constância maior, não ficar mudando toda hora, né? Número 3, muito importante também, quite suas dívidas e deixe de ser escravo delas, mano. Isso é muito importante, já desde aquela época os caras já falavam disso, hoje também tá do mesmo jeito, acho que a sociedade não mudou muito não, né? Cara, esquece esse negócio das dívidas, você tem que quitar, mano. Foca no dinheiro, tirando aqueles 10% lá, foca em quitar suas dívidas. É óbvio que às vezes o pessoal tá tudo fodido de dívidas, né, na vida, tá começando a resolver a vida financeira agora, talvez esses 10% não vai fazer sentido, na minha opinião, mas a dívida é o que você tem que quitar primeiramente, primeiro de tudo, na minha opinião. Quita tudo isso aí, porque o tanto de juros que você vai estar pagando nessas dívidas aí, parcelando por meses, por anos, cara, não é smart de jeito nenhum, não é inteligente. Se você guardasse esse mesmo dinheiro, sei lá, ele estaria rendendo 10, 12, 15% na Selic, na renda fixa hoje em dia. Mas você está pagando de juros, nessa mesma quantidade de dinheiro, está pagando 20, 30, 40, 50% de juros. Então é muito mais fácil do que você ficar, vou colocar esse dinheiro para investir ali, um pouquinho que sobra, mas vou pagando devagarzinho minha dívida. Não compensa, mano. Paga essa dívida logo, porque você vai estar gastando muito mais com a dívida. E uma vez que você pagou, você vai estar livre para fazer o que você quiser. Então foca em pagar essas dívidas e obviamente não vai ficar comprando mais coisas parcelado e endividando, porque senão você nunca vai sair disso, né? Número 4, depois que você pagou todas essas dívidas aí, já está pagando seus 10% ali por mês, para você, né, que você está colocando os seus investimentos de uma forma inteligente ali, você tem que começar a achar formas de proteger o seu dinheiro, porque vamos dizer que você já tem um certo dinheiro, né? E você não tem dívidas, você já está financeiramente organizado ali, você já tem que entender qual é a forma que você vai proteger o seu dinheiro. Existem várias formas, você tem que ver o que faz sentido para você, você tem que dar uma pesquisada. E aí, o outro ponto, número 5, é que invista no que você conhece para não perder dinheiro. Isso ele fala lá e eu acredito muito nisso. Tem gente que, aí tá tudo organizadinho, tem dinheirinho sobrando lá, vou estar investindo, começa a investir, começa a entender outras coisas, ver que tem mais coisas disponíveis no mercado e aí começa a querer investir um monte de coisa que nem sabe o que está fazendo, mano. Não só investir o dinheiro na bolsa, você pode começar a investir, sei lá, comprar carro, reformar e vender, comprar casa para alugar, para reformar e vender. Mas você tem que saber como que funciona o mercado, cada mercado, entendeu? Se você não entende de como funciona uma casa, o tanto de tempo que você vai demorar para começar a alugar uma casa, o tanto de dinheiro que você vai ter que pagar por ano de despesas aí de manutenção ou de taxa de não sei o que, de IPTU, você não está entendendo, cara. Pesquisa direito, não vai direto e faz esse investimento dessa forma, porque quem investe dinheiro no que não entende, perde dinheiro, porque quem está entendendo vai ganhar dinheiro em cima. Número 6, evite promessas de dinheiro fácil. Mano, põe lá dinheiro não sei na onde, lá, que você vai ganhar 20% por mês do que você colocar aí. Não existe isso, mano. Isso aí não existe. Isso aí o pessoal fala, para conseguir o seu dinheiro, para ele fazer dinheiro e vocês vão ficar à mercê aí dos caras e não vai fazer dinheiro porra nenhuma. Entenda a área que você está querendo investir ali, entenda qual é a variação da parte mais baixa para mais alta, quanto consegue variar. Se sair muito disso aí é cilada, mano. Sai fora. Número 7, sorte está a favor de quem se prepara. É mais ou menos o que a gente falou ali, né? Esteja preparado para tudo, cara. Como fala, saiba o que você está fazendo, onde você está investindo. E eu acho que ele pode falar também nesse sentido de esteja preparado, para a pessoa que está fazendo fundo de emergência, ele tem um dinheiro separado ali, porque a gente sabe que quebrou um carro, alguma coisa aconteceu, você tem que gastar 5 mil ali imprevisto, você tem um fundo de emergência ali, você consegue ter esse dinheiro para não ter que fazer a dívida de novo e ficar pagando 50% pro banco lá, mano.
Então se prepara, mano, não fique contando só com a sorte, tenha o dinheiro guardado, saiba o que você está fazendo, saiba onde você está pisando, e aí vai ser muito mais fácil. Aí outro ponto aqui, gostar de trabalhar, número 8, né? Gostar de trabalhar dá vantagem sobre os outros. Eu não lembro agora exatamente o que ele quis dizer com isso, mas de uma forma geral assim que eu consigo ver e o pessoal fala por aí, mano, se você gosta de trabalhar, você está trabalhando com o que você gosta, você vai pôr muito mais energia, você vai conseguir ter muito mais retorno com o que você está fazendo, porque você gosta, você está pondo todas as suas energias ali, porque vai se tornar mais fácil para você. Você vai conseguir pôr toda a sua energia, consegue passar mais tempo trabalhando, vai conseguir trabalhar de uma forma melhor, dar um resultado melhor, porque é o que você gosta. Imagina se você tá trabalhando aí, sei lá, mano, igual uma vez já trabalhei por 3 meses na Motorola, montando celular. Pelo amor de Deus, eu prefiro morar no meio do mato lá, sem fazer nada, do que voltar para um lugar daquele lá, mano. Eu prefiro morar em qualquer lugar aí, ficar sem dinheiro e viver de luz, que nem o pessoal fala aí, do que morar no negócio, do que fazer um trampo daquele de novo. Mas brincadeiras à parte, tem gente que trabalha aí na Motorola, na Samsung, qualquer coisa aí, se funciona pra eles tá bom, mas pra mim não funciona de forma nenhuma. Mas é isso, se você gosta de trabalhar, você vai pôr muito mais energia lá e vai conseguir retornos muito melhores. Número 9, o último aqui, falando mais ou menos sobre as mesmas coisas, use a sua profissão para aumentar os seus ganhos. Se você achou que você gosta, você não concorda que a chance de você crescer, de você fazer um melhor trabalho vai ser muito maior e consequentemente você vai ser mais remunerado? Isso é lei física, mano. Não tem erro. Mas o que ele está querendo dizer independente se você está gostando, gosta um pouquinho, bastante, pouco, se prepara nessa área, se é a área que você está escolhendo fazer ali, se prepara nela, cara. Porque às vezes você já está com as suas finanças organizadas o máximo possível, você já está investindo, você já está fazendo tudo que você tem que fazer para ter uma vida mais certa ali financeiramente, mas talvez não está entrando tanta grana. Talvez seja muito mais smart, né? Muito mais esperto você focar em se preparar para ser um profissional melhor ali naquela área ali e começar a se destacar dos outros, né? E pode levar tempo, isso leva tempo. Às vezes você faz um curso de 3 meses, 6 meses, e aí mais o tempo de né, ver o resultado prático. Às vezes faz uns 2, 3, 4, 5 cursos diferentes, você faz um curso grande diferente e vai preparando, vai colocando na listinha o que você faz, o que você precisa melhorar dentro do que você faz ali, e com certeza você vai ser remunerado melhor, porque você vai estar mostrando resultados mais eficientes de uma forma diferente dos outros, e aí eventualmente você já vai estar na sua empresa, você já vai saber, porque você vai ser um cara que já entende melhor daquela área ali, e as habilidades não só necessariamente só porque você faz, eu sou eletricista, só preciso saber sobre elétrica. Não, mano, eu preciso saber como vender, eu preciso saber como falar, eu preciso saber sobre segurança do trabalho, além de saber da parte elétrica, eu preciso saber de investimentos, preciso saber de um monte de coisa para me tornar uma pessoa e um profissional melhor, para conseguir ganhar mais dinheiro ali e ter mais sucesso, entendeu? E aí isso vai fazer muito sentido aí em todos os planos que ele passou aí. Acredito que faça bastante sentido. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esses 2 livros aí excelentes, cara, espero que vocês gostem. Se já leu, deixa no comentário aí, já tinha falado o que gostou do livro, o que não gostou, e qual dos 2 livros você acha que é melhor. E se você não leu, quais dos 2 livros você acha que você vai ler nesse ano 2025 aqui, o que eu realmente recomendo, hein? Qualquer um desses 2 aí, eles são, né, de áreas diferentes, mas eu começaria na ordem que eu coloquei aqui: o Minimalismo e depois O Homem Mais Rico da Babilônia. Então espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal aí, Bruno Luz na área, é nóis, mano, e espero que vocês leiam bastante livro esse ano aí de 2025, eu com certeza vou estar lendo bastante, tô até pensando em reler o Minimalismo de novo aí, o Essencialismo, desculpa,
aí que eu coloquei na lista, que foi um livro excepcional também. Beleza? É nóis, mano. Até a próxima.